Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre as transformações de polígonos no plano cartesiano. Vamos começar com alguns exemplos, né? Então, aqui nós temos um plano cartesiano. Vamos relembrar que aqui, né, esse eixo é o eixo X, que a gente também chama de abscissa. Aqui nós temos a origem, né, o encontro aqui do eixo X com o eixo Y, esse aqui é o eixo Y, e o eixo Y a gente também pode chamar de ordenada. Vamos começar, né, na número 1, determinando as coordenadas de cada ponto que nós temos aqui. Então, vamos colocar aqui ponto A, ponto B, ponto C. Vamos começar com o ponto A. Sempre que a gente estiver falando de coordenadas, precisa do X e do Y, do número X e do número Y. Tem que ser nesta ordem, primeiro o X, depois o Y. Então, olhando aqui o ponto A, o X está aqui embaixo, então é o 3. E o Y está aqui do lado, então é o 1. Então, 3 e 1 é a coordenada do ponto A. Vamos para o ponto B, mesma coisa, primeiro X, depois Y. Então, o pontinho B está aqui. Então, primeiro vai olhar lá embaixo, que é onde fica o eixo X. Então, 1. E do lado que fica o eixo Y, então 2. Então, 1 e 2 é a coordenada do ponto B. E do ponto C, lembra que tem que ser nesta ordem, X e Y. Então, X está aqui embaixo, é o 2. E Y está aqui do lado, é o 4. Então, estas são as coordenadas de cada ponto. Agora, olha só a próxima pergunta aqui. Multiplique as coordenadas por 2 e desenhe no plano cartesiano. Ou seja, vamos observar o que vai acontecer com esses pontos quando a gente multiplicar por 2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui a pontinho A, né? O espaço aqui para pôr as coordenadas, pontinho B e o ponto C. Então, se vai multiplicar por 2, é só fazer uma conta básica, né? Então, 2 vezes 3 dá, vamos colocar aqui a multiplicação, né? 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, vai dar 6. Então, 6 aqui no eixo X e no Y, 1 vezes 2 dá 2. Então, essa foi do pontinho A, eu só multipliquei. Lembra que o pontinho A, né, era 3 e 1. Então, multiplicando por 2, ficou 6 e 2. O pontinho B, vamos copiar aqui, é 1 e 2. Multiplicando por 2, então, 1 vezes 2 vai ficar 2. E 2 vezes 2 vai ficar 4. E no ponto C, era 2 e 4. Ponto C era 2 e 4. Multiplicando essa coordenada por 2, então, 2 vezes 2 vai ficar 4. 4 vezes 2 vai ficar 8. Então, agora a gente vai desenhar esse plano cartesiano e vamos marcar esses pontos aqui. A gente precisa, na hora de fazer o plano cartesiano, nós precisamos utilizar a mesma medida para todos os espaços. Então, como nós precisamos ir, né, até o 6 no eixo X e até o 8 no eixo Y, vou fazer aqui embaixo. Então, vou traçar aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Vamos utilizar a mesma medida. Eu vou utilizar 1,5. Vamos ver se vai dar certo. Então, aqui 1,5. Ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi até o 7. E no eixo Y, né, temos que ir até o 8. Vou virar aqui para facilitar.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltou mais um, 8. Então, vamos localizar agora esses pontos. Lembrando que o primeiro número que aparece é para o x e o segundo é para o y. Então, eu vou ter que andar aqui na horizontal até o 6 e subir até o 2. Então, vai ser aqui o nosso pontinho A. O ponto B, vou andar até o x no eixo horizontal e vou subir até o 4 no eixo vertical. Então, aqui é o ponto B. E o ponto C, 4 até o eixo X e 8 até o eixo Y. Então, vai ficar aqui. Então, observem que o que aconteceu quando nós multiplicamos as coordenadas por 2. O que aconteceu de um triângulo para o outro? Os seus ângulos foram conservados, né? Apesar de ele estar maior, né? A única coisa que aconteceu foi que ele aumentou de tamanho. No caso aqui, ele dobrou de tamanho, porque nós multiplicamos por 2. Aqui aconteceu o dobro, né? O dobro do tamanho. E o resto, né, da figura foi conservado. A sua posição, os seus ângulos, né? Não teve nenhum giro ali no triângulo. Ele conservou a mesma posição, né? Ele está na mesma posição. Os ângulos são iguais, ele só apenas expandiu, né? Dobrou de tamanho. Agora, olha só essa próxima questão. Letra C. Multiplique as coordenadas por menos 2 e observe o que acontece. Então, mesma coisa, nós vamos pegar as coordenadas do triângulo original, e só que agora nós vamos multiplicar por menos 2. Então, lembrando lá, o ponto A era 3 e 1, o B era 1 e 2, e o C era 2 e 4. Agora, nós vamos multiplicar por menos 2. Então, menos 2, tem que prestar atenção que tem sinal. Então, como vai ficar? Vamos fazer aqui o pontinho A. 3 vezes menos 2, lembra que faz a regrinha de sinal. Mais com o menos dá menos, 3 vezes 2 vai dar 6. Mais com o menos dá menos, 1 vezes 2 vai dar 2. Ou seja, na verdade, nós vamos ter o mesmo resultado, só que tudo com sinal de menos. Então, menos 2, menos 4 para o C, para o B, né, perdão. E menos 4 e menos 8 para o ponto C, né? Porque a multiplicação é pelo mesmo número, só o sinal é que estava menos, então eu acrescentei aqui o sinal de menos. Se fosse outro número, claro que daí teria que multiplicar, né, para a gente ver qual seria o resultado. Como só está mudando o sinal de menos, né, então já coloquei lá o sinal de menos para adiantar o nosso serviço. Observem que agora estão todos com sinal de menos, né? Então, na hora de a gente fazer o desenho, nós não vamos fazer agora a parte positiva, né? Que aqui a gente só fez a parte positiva, né? No eixo do plano cartesiano que nós tínhamos. Só fizemos a parte positiva no x e na parte positiva no y. Agora, nós vamos precisar fazer a parte negativa, tanto do x quanto do y. Então, como eu estou com pouco espaço aqui, eu vou fazer aqui no começo, tá? Então, vamos fazer as nossas marcações. Então, vai ficar assim. Lembrem de utilizar a régua, né? A medida bem certinho. Aqui vai ser o eixo X, e aqui vai ser o eixo Y. Vou fazer direto só para ir um pouquinho mais rápido, tá? Então, aqui o ponto, a origem, né? O 0. Então, 1, menos 1, né? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então, vamos fazer agora a localização dos pontos de novo. O ponto A é menos 6 e menos 2. Então, menos 6 e menos 2 seria o encontro aqui, né? Então, aqui, pontinho A. Ponto B, menos 2 e menos 4. Então, aqui, pontinho B. E o ponto C, menos 4 e menos 8. Então, menos 4 e menos 8.
Então, aqui pontinho C. Fazendo aqui o nosso polígono, nosso triângulo. E agora aconteceu, além dele aumentar, né? Além dele ser o dobro, né? Tá vendo que ele aumentou de tamanho, ele é o dobro. Só que aconteceu mais um detalhe, né? Que tá diferente desse. E que tá também diferente do original, né? Observe que ele teve um giro, né? Ele teve uma rotação. Ele tava aqui nesta posição e observe que ele virou, né? Ele tá de ponta cabeça, ó. Se a gente analisar aqui, ó. Se eu virar de ponta cabeça, observe que vai ficar igual, né? Só que ele não está nessa posição, ele está nesta. Ou seja, ele teve aqui uma rotação. Ele girou a posição dele quando a gente multiplicou por menos 2. Ele aumentou de tamanho, mas ele também teve o giro ali da rotação. E é isso que nós vamos relembrar aqui nessa última folha. A posição, né, das figuras. As transformações que pode ter, né, ao multiplicar por estes números, né? Quando a figura, né, o polígono, ele somente anda, né, um pouquinho, a gente chama de translação. Observe que nesse exemplo aqui, ó, ele estava aqui, vamos dizer que esse seja o polígono original. Ele só andou, né, entre aspas, ele andou aqui mais para frente, mas ele não alterou mais nada, não alterou posição, ele continuou do mesmo formato, ele só andou para frente, a gente chama de translação. Agora vamos dizer que esse aqui seja o original. Observem que aqui ele já teve o quê? Teve um giro, né? Ele teve um giro, então a gente chama de rotação. E neste último exemplo, vamos dizer que aqui seja o original. Neste polígono aqui, observem que se a gente fosse juntar eles, né? Eles ficariam exatamente na mesma posição, né? Aqui no caso a gente chama de reflexão. Observem que um está contrário ao outro, né? Eles são reflexo um do outro. Então, são essas três posições que pode acontecer quando nós temos, né, essas multiplicações no plano cartesiano. No caso aqui, no nosso exemplo, ele aumentou, né? Teve o dobro, mas também teve a nossa rotação, porque o polígono girou, né? Então, nós temos essas transformações. Quando anda para frente, translação, né? Pode ser para trás também, não tem problema, só não pode mudar a posição. Observe que aqui está na mesma posição, ele só está mais para frente. Nós temos a rotação, quando ele dá o giro, e nós temos a reflexão, quando um fica contrário do outro. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais, tchau!